Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Bem, povo abençoado, o Senhor Yahweh falou comigo nesta noite passada a respeito de um avivamento enorme que está vindo, um grande avivamento, um grande serviço de cura. O Senhor derramou a sua tremenda unção de cura. Eu vi um grande serviço de cura que está diante de nós aqui. Mas antes de compartilhar com vocês do serviço de cura, eu quero compartilhar da igreja na China, que está muito poderosa agora. Eles estão tendo arrependimento, estão usando pano de saco. Eles ouviram, prestaram atenção ao toque de despertar do Senhor para a nação se arrepender. Eles assistiram a transmissão que nós tivemos a respeito do juízo do Senhor sobre as nações da terra. O Senhor está chamando as nações para se arrependerem, e os pastores e os arcebispos da China, John Chen, ele juntou um time muito poderoso. Eles começaram a usar pano de saco e clamar ao Senhor. Então é um tempo muito poderoso na história da igreja. Eles estão todos no chão, totalmente com seu rosto em terra, clamando diante do Senhor, para se lembrar da China, para lembrar os seus povos também neste tempo. Este é um tempo muito importante quando as nações estão se preparando para a vinda do Messias. Que até mesmo eles, quando o Senhor vier, que eles sejam achados prontos. E o Senhor ouve a oração, ouve o clamor e o choro do seu povo. Este é um tempo muito importante quando o Senhor está pedindo arrependimento através de todas as nações da terra, porque é muito óbvio para cada pessoa que o Messias está vindo. Que agora nós estamos posicionados no limiar da eternidade, no limiar do arrebatamento da igreja. Então, todos aqueles que serão prudentes o suficiente e obedecerem, eles vão se arrepender e viver uma vida de arrependimento, buscando a justiça e a santidade. Entretanto, há um grande serviço de cura que está vindo, e eu vi nesta noite, uma menina, o momento exato quando eles finalmente pegaram e capturaram em câmera, o momento exato quando ela levantou e andou. Eu sei que haverá um serviço de cura. O Senhor vai me fazer trazer um serviço de cura para que o sangue de Jesus possa fluir através da igreja nesta nação e também através de outras nações que estiverem sintonizados, aqueles que se submeterem à voz do Senhor. E eu vi o momento exato quando os aleijados levantam. O Senhor, eles levantam, e o Senhor permite que alguém capture em câmera o momento exato quando os aleijados levantam e andam pela primeira vez. Então haverá um grande serviço de cura para esta nação e todas as nações sintonizadas. É um grande avivamento do Senhor Jeová, o avivamento que prepara o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Será um massivo serviço de cura. Em um passado recente, as nossas filas de oração estavam superlotadas com pessoas que estavam sofrendo com diabetes, artrites, leucemia, muitas enfermidades. Um pastor, mais ou menos de um mês atrás, em uma situação muito difícil. Então, nossas filas de oração estão lotadas com falências renais e muitas enfermidades. Então, nós estamos organizando um serviço de cura. Eu sei que o coronavírus agora tem uma nova cepa, então há uma grande mudança neste tempo. Então nós estamos navegando a igreja para um serviço de cura e para que essa enfermidade não toque no seu povo. Nós estamos aprendendo a navegar em meio ao coronavírus. Eu sei que nós estamos no meio do juízo do Senhor. Se você olhar os números no Quênia, o coronavírus está aumentando, o nível de infecção está aumentando em números astronômicos. É por isso que nós estamos encorajando vocês para serem mais cuidadosos nas igrejas com os protocolos, quando vierem no domingo, até mesmo em casa e nos lugares de trabalho. Que o Senhor os preserve o Senhor os preservou durante a fase 1 e agora durante a segunda e terceira fase, o Senhor continue protegendo vocês do coronavírus. As palavras que eu decretei do coronavírus ainda estão fervendo.
ainda estão agindo em toda a face da terra. Isto é morte, é o juízo da morte através de toda a terra. Então, por favor, não afrouxem, não trivializem isso, é um juízo muito sério. Então, até mesmo nas suas casas e na igreja, tomem cuidado. Entretanto, nós temos que aprender a navegar através do coronavírus e fazer um serviço de cura para que o Senhor possa visitar aqueles no coração do juízo, aqueles que Ele escolheu curar, como Ele me mostrou na noite passada, muitas curas acontecendo nesta nação e em todo o mundo. As pessoas que sintonizarem no serviço de cura. Então, estou anunciando que eu vi um tremendo serviço de cura do Senhor que será derramado sobre toda a face da terra, a unção de cura do Senhor que será derramado no Quênia e em todas as nações e igrejas que sintonizarem. Eu quero que vocês saibam que o Senhor está preocupado, Ele se importa com a situação de vocês, com a dor do seu povo, bem no meio do coração do juízo. Este é um outro momento, quando o Senhor está agora definindo o seu povo, que até mesmo em meio a este juízo, há aqueles que Ele chama de meu povo, que Ele demonstra misericórdia, compaixão e graça, bem no coração e da ira do coronavírus. Então, novamente, se há alguma evidência de que o Senhor está colocando diante de vocês, é que este é o juízo do Senhor, mas que o seu povo será levado para a segurança do céu, a segurança de Deus. Então, nós estamos aguardando ansiosamente este grande serviço de cura. Essa é a notícia que eu queria trazer para vocês, que haverá um serviço de cura. Já discutimos com os bispos como que nós podemos fazer em 90 minutos. Apenas um terço da igreja pode se reunir ao mesmo tempo. Então, nós vamos escolher se nós vamos fazer nas igrejas ou se há algum outro serviço de cura que eu posso fazer durante o culto global para que todos globalmente possam participar desta tremenda e histórica unção do Senhor que Ele derramou sobre os seus servos nesta hora. Então, novamente, eu os abençoo. Nós temos um mega culto adiante de nós aqui com uma palavra, uma mensagem muito poderosa para esta noite, e depois disso o culto de avivamento vai acontecer até de manhã quando acabar. Eu abençoo todos vocês e eu quero que vocês saibam que a grande unção de cura que o Senhor liberou e que há um histórico serviço de cura que está vindo. Então, o Messias está vindo e é muito importante estar pronto em todo o tempo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Que o Senhor os abençoe, se prepare para o culto. Nós vamos começar por volta de umas 4 horas da tarde, nós estaremos no púlpito, mas a nossa transmissão vai começar... vocês vão poder acompanhar talvez às 10 horas da noite no Quênia, 4 no Brasil, vai começar esta mensagem tremenda do Senhor. Então, depois disso, nós vamos poder talvez deliberar quando será o serviço de cura. Provavelmente será um serviço de cura novamente, porque o Senhor falou em serviço de cura, que deve beneficiar muitas nações, não apenas o Quênia. Mas eu sei que eu ouvi Sica por voz. Eu também vi uma menina que foi capturada ao vivo em câmera quando ela levantou pela primeira vez e saiu andando. E os aleijados levantam através de toda a nação. Então, um tremendo serviço de cura diante de nós aqui. Mas enquanto isso, vamos nos preparar para a vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja até o momento quando a mensagem será liberada nesta noite. Obrigado. Shalom.